Olá pessoal, tudo bem? Rapidinho aqui para falar um pouco sobre as últimas notícias aí em relação à vacina do coronavírus, tá? Pedir para que você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Toda contribuição aí e interação será bem-vinda. Então, se você puder se inscrever no meu canal e junto comigo aí dialogar, vamos debater, vamos trocar algumas ideias sobre os assuntos aqui expostos por mim, porque aí a gente acaba agregando mais ainda nesses debates, ok? Bom, então vamos aos pontos em relação aí à campanha nacional de vacinação, ou Plano Nacional de Vacinação, que foi divulgado pelo Ministério da Saúde. E o meu ponto em cima disso, em questão da educação. Não só disso, mas de outros pontos também que eu trago aqui para falar sobre o problema da educação no Brasil em relação ao coronavírus. O Ministério da Saúde então lançou um plano, se é que pode chamar isso de plano, um plano nacional de vacinação aí pro novo coronavírus. E nesse plano nacional ele simplesmente colocou quem que vai ser vacinado primeiro, em segundo, em terceiro e na quarta fase da vacinação, só mais nada. Então ele dividiu em 4 etapas, 4 fases de vacinação e determinou ali, especificou quem que vai ser vacinado em cada uma dessas fases. Foi isso que ele fez. Ele não tem nada ali falando como que vai ser a logística, quem que vai ser as pessoas que vão fazer a vacinação, né? Qual a mão de obra que vai ser usada para fazer isso. Não falou quais serão as estruturas onde vai acontecer isso, se é nos postos-saúde, se é em farmácia, se é em clínicas, como que vai ser feito. Não falou em relação, até porque ainda não se tem todas as seringas, luvas, esses materiais que vão precisar para vacinação, não se tem tudo ainda, não se comprou o necessário ainda, ou seja, ele só sentou lá, acho que em 10 minutos ele pegou a canetinha dele lá, fez um esbocinho ali, e falou assim, ó, primeira fase, idosos a partir de 75 anos, indígenas e profissionais da saúde. Segunda fase, idosos de 60 e 74 anos. Terceira fase, pessoas que são do grupo de risco por alguma doença, né? Então, geralmente são doenças cardíacas, doenças renais, ou seja, pessoas que têm alguma doença que pode agravar ainda mais o coronavírus. E na quarta fase, professores, forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade, ou seja, pessoas que estão presas, cárceres. Essas são as 4 fases, certo? Beleza, ok. Vamos pro próximo ponto. Então ele, pra mim, na minha opinião, voltando rapidinho aqui ao ponto anterior, na minha opinião, ele não fez plano nenhum. Isso aqui faz em 5 minutos. Se você perguntasse pra mim, eu também sentaria lá e iria fazer alguma coisa. Se você pede pro Bolsonaro, que é um energúmeno, ele vai saber fazer alguma coisa rapidão. Ou seja, qualquer pessoa que vai colocar isso no papel, dividir em 4 grupos ali pra vacinação, beleza, vai fazer. Então não fez nada demais. Outro número que chama atenção. O Brasil tem menos de uma dose de vacina por habitante. Ele tem 0,9 doses de vacina por habitante até o momento. Levando em conta a parceria que o governo federal fez e já foi liberado hoje pela MP na Câmara dos Deputados hoje o recurso de 2 bilhões, de quase 2 bilhões de reais para a compra dessas vacinas, para a obtenção dessas vacinas, que é uma parceria da AstraZeneca Oxford com a Fiocruz. Então foi liberado pela Câmara dos Deputados através de uma MP esse valor. Então vai comprar, vai usar dessa vacina o governo federal. Porém, não, mesmo veja bem, juntando, se eu não me engano, são 43 milhões de doses de uma outra parceria com a COVAX Facility. Essa parceria com a COVAX Facility é um programa coordenado pela OMS para poder distribuir vacinas para países que não desenvolvidos, ou seja, países pobres, países que vão ter um pouco mais de dificuldade na parte de comprar vacina. A OMS está fazendo um programa para poder auxiliar esses países, e o Brasil aderiu a esse programa e vai ser beneficiado então através desse programa com 43 milhões de doses
de uma vacina que ainda não se sabe qual é, porque ainda não tem nenhuma que falou assim, ó, vamos comprar essa, ou vamos, essa que está testada e aprovada, vamos lançar essa, tá? Então ainda a OMS ainda não sabe qual vai ser essa vacina, mas será uma vacina em parceria com a OMS. Irônico, né? Logo quem tá fazendo parceria aí com a OMS, com o programa da OMS, ser beneficiado com a OMS, o governo federal. Então juntando as mais de 100 milhões de doses adquiridas pela parceria da Fiocruz com a AstraZeneca e a Oxford, mais as 43 milhões do programa COVAX Facility, não chegará a uma dose por habitante. Lembrando que essas vacinas, a maioria delas, inclusive a da Oxford, ela precisa de mais de uma dose para se chegar a sua eficácia de pelo menos 90%. No caso da Oxford parece que foi uma dose e meia, mas aí parece que teve um erro no estudo lá, que alguns idosos não tomaram a mesma dosagem de outras pessoas, aí teve que refazer o estudo, vai ter que voltar atrás de algumas coisas, ou seja, não se sabe ao certo, mas pelo menos 2 doses ou mais de uma dose precisa para que as pessoas sejam imunizadas. No caso, o Brasil não tem nem uma dose por habitante, ou seja, não dá para imunizar nem a metade da população, se levar em conta que vai ter que ser 2 doses de vacinação para as pessoas para poder chegar à imunização. Outro detalhe que chama muita atenção também: o governo federal ele não cita a Coronavac, que é lá da chinesa Sinovac, em parceria lá com o Butantan do estado de São Paulo. Ele não cita e não ou seja, pelo visto não é interessante ou não está cogitando entrar na parceria com essa vacina. Lembrando que essa parceria do estado de São Paulo já tem aí, parece que previsto 60 milhões de doses da vacina da Coronavac para ser produzida pelo Butantan e ser distribuída. Porém, se o governo federal não obter essa parceria, não entrar nessa parceria e fazer a compra também dessa vacina, não vai ter como distribuir para o Brasil inteiro. Se não for do governo federal, acredito eu que o João Dória ele não tem o poder de sair distribuindo para o Brasil inteiro essa vacina. A menos, eu também não sei, mas eu acredito que sim, que outros estados vão poder procurar o estado de São Paulo para poder fazer uma parceria e comprar para o estado deles. Mas repare, mas aí vai ser por estado, ou seja, não vai ser para o Brasil inteiro. Você entendeu? Então, tipo, vai ter uma vacina, pode ser que ela funcione tanto quanto a da AstraZeneca, mas não vai ter para o Brasil inteiro. Você vai ter que esperar a chegada do governo federal, que não é para todo mundo também. Ou seja, aí fica assim, um estado vai ser imunizado, mas o outro não, porque o governo federal não quer entrar na parceria com a Coronavac. Hoje foi um dia, então, com bastante novidades aí em relação às vacinas, em relação à imunização do coronavírus. O Reino Unido já vai começar essa semana, se não me engano amanhã, vai começar a imunizar uma parcela da população com a vacina da Pfizer, que apesar de ser muito promissora para o Brasil, parece que não é interessante, porque o Brasil não teria capacidade de armazenamento dessa vacina, porque ela parece que ela tem que estar armazenada em baixíssimas temperaturas, ali na casa dos 70 graus negativos, ou seja, não seria interessante para o Brasil, por questão de logística também, de transportar ela nessas temperaturas, ou seja, não seria viável para o Brasil no momento e tal. Vai pegar da Fiocruz por conta de valores também, tá? Então, aí hoje também que saiu a notícia, então agora há pouco saiu a notícia de que foi votada então essa MP e foi aprovada a MP para liberar o crédito para comprar a vacina da Fiocruz lá, em parceria com a AstraZeneca. A Anvisa também noticiou aí um plano emergencial para vacinação, dizendo que depois a gente pode se aprofundar mais nisso, mas falando que basicamente assim, vai lançar um plano emergencial para que possa liberar a vacinação, algumas pessoas possam começar a ser vacinadas, mesmo antes da própria Anvisa fazer todos os testes com as vacinas e liberar o teste. Vai ser uma coisa emergencial aí e tal. Não sei dizer muito bem, acabou de sair a notícia, não deu nem tempo de ver ainda muito bem, mas também é uma notícia nova, é de hoje, então que a Anvisa formulou aí um plano emergencial para poder avançar e para poder agilizar o processo de
imunização. E na segunda-feira, então, esse plano PIF, essa coisinha que fizeram num papelzinho, guardanapo de restaurante em coisa de 10 minutos, que o Ministério da Saúde lançou, falando que é um plano de vacinação. Então, essa semana tá bem recheada de novidades, e novidades até, muitas delas, principalmente se for pensar aí na questão do Reino Unido, que já vai começar a vacinação, se for ver aí o que a Anvisa falou também, são coisas otimistas, né, que deixam a gente esperançoso. Agora eu vou ao ponto da educação. Por que eu vou falar sobre educação? Nessa pandemia já notou-se que a educação ela não é prioridade para ninguém. Não é prioridade para o governo federal, não é prioridade para o governo estadual, principalmente para o governo estadual. Você não viu o Ministério da Educação se envolvendo em nada, falando nada sobre a questão da pandemia, o que pode ser feito, o que pode melhorar e o que vai fazer para poder coordenar aí as voltas às aulas ou melhorar a qualidade das aulas online para os alunos da educação básica a nível nacional. Ou seja, você não vê o Ministério da Saúde se intrometendo em nada. O próprio ministro da Educação, o próprio ministro da Educação já veio falar que não é de responsabilidade dele essas questões de online, que não sei o que. Então, eles se eximem de toda responsabilidade possível em relação à educação. Agora na pandemia, mas antes da pandemia também, não tinha nada, estava largada a educação na mão do Ministério da Educação. Os governos estaduais, eles liberaram tudo, fizeram então um protocolo para liberar a abertura de shopping, de bares, restaurantes, foram voltando aos poucos. Em nenhuma das fases foi citada a volta às aulas. Eu sou professor formado em educação física. Eu entendo o problema e o perigo que é abrir as escolas por conta de que crianças, por mais que elas não tenham problema para elas, mas elas podem levar um vírus para outras pessoas. Mas eu acredito que se montasse um plano decente, um programa, um protocolo decente para poder voltar às aulas, a gente poderia recomeçar aos poucos. Mas nunca foi falado isso, nunca foi pensado como que vai ser feito. Vamos investir? Vamos investir no quê? Vamos investir em acrílico para as mesas, vamos investir em máscara para os alunos, vamos investir em máscara para as professoras, vamos investir naquela estrutura de acrílico, eu acho que ajuda bastante para professores e funcionários, né? Vamos investir em álcool gel nas escolas, vamos investir mais em produto de limpeza para limpar sempre as carteiras e tudo mais. Vamos pensar em materiais de orientação para distribuir nas escolas, para que fique mais visível e mais educativo para as crianças verem, né? Para facilitar para as crianças entenderem como que é para prosseguir, com marcações no chão, marcações por onde elas vão, né? Refeição. Ou seja, não foi feito nenhum protocolo, não se pensou, não tem nada. Não estão pensando em voltar às aulas, não estão estudando isso. E para mim, mostra ainda mais, eu fico muito indignado de ver que fizeram um plano agora de volta de imunização e não colocaram os professores na primeira fase. Os professores, não, os agentes de educação, todas as pessoas envolvidas na educação dentro da escola, deveriam ser elas as primeiras pessoas a ser vacinadas para a gente começar a pensar em voltar às aulas. Então nas escolas trabalha equipe que prepara a merenda, tem equipe de limpeza, tem os inspetores e monitores, a secretaria, a direção, coordenação, professores, auxiliares, estagiários. É um grupo de pessoas que, grande parte deles, é de grupo de risco por conta da idade avançada. Muitas vezes não tem ali os 75 anos ainda, mas estão ali na faixa dos 50 e poucos anos, ou seja, são também de risco, tem uma tendência ali a se contrair o vírus, a ser mais prejudicado. Ou seja, não foi pensado nisso, ou seja, não estão pensando assim, não fizeram um protocolo para voltar às aulas ou investir dentro da educação para que possa se voltar às aulas com um mínimo de segurança. Não estão pensando nisso, não falam disso, e agora quando lança um plano de vacinação, coloca os professores em último plano, coloca os professores na quarta fase da vacinação. Não estão preocupados se essas pessoas, depois o ano que vem volta às aulas e estão querendo voltar às aulas o ano que vem, não estão preocupados em colocar essas pessoas dentro da escola sem a vacinação. Não estão preocupados em colocar as pessoas dentro da escola sem que elas sejam vacinadas.
Ou seja, vão colocar os funcionários ali num lugar onde poderá estar circulando muito vírus. Porque por mais que a criança não seja, ela contraindo o vírus, ela não tenha problemas maiores para a saúde dela, ela pode transmitir para outras pessoas. Ela pode pegar uma coisa contaminada aqui agora e contaminar uma outra coisa que outra pessoa vai pegar e se contaminar com o vírus. Ou seja, é um lugar de risco sim, tanto é que não voltou até agora. É um lugar de risco. Mas o ano que vem eles estão querendo voltar às aulas presenciais. Inclusive o Ministério da Educação parece que já falou que vai voltar às faculdades o ano que vem, as universidades públicas federais vão voltar o ano que vem. Ou seja, mas não colocaram os professores e muito menos as pessoas que trabalham dentro da escola, porque não são só professores. Eu acabei de falar aqui, tem limpeza, tem a parte da merenda, tem a coordenação, tem a direção. Ou seja, não colocaram eles no primeiro grupo, no primeiro escalão, as primeiras pessoas que vão ser vacinadas na primeira fase. Não são prioridade. A educação no Brasil não é prioridade. Não se fala em educação. Se fala em voltar tudo quanto é comércio. Eu vejo aqui direto e reto entrevistas aqui com os comerciantes, com pessoas representantes do comércio, da indústria, defenderem abertura de shopping, de bar, de mini comércio. Mas ninguém fala, vamos fazer um protocolo para educação. Vamos investir em educação, vamos colocar dinheiro. Não adianta só falar, vamos abrir porque tem que abrir porque precisa de educação. Não, tem que abrir com segurança para essas pessoas que trabalham lá dentro. Ninguém vai lá defender. E não estão dando espaço para as pessoas minimamente decentes. Falar assim, ó, precisa se investir dentro das escolas, muito recurso para poder voltar com segurança. Dá para fazer? Dá. É máscara, é álcool gel, é limpeza, é distanciamento, sabe? É investir, só que precisa de dinheiro e não é prioridade investir na educação, não é. No Brasil não é prioridade investir em educação. Então fica aí os pontos de hoje, a vacinação, esse plano de guardanapinho de restaurante que foi mostrado pelo Ministério da Saúde, não envolve os professores e pessoas que trabalham na escola logo de cara na primeira fase do plano. Com certeza, o ano que vem vão querer voltar às aulas presenciais, mas não estão querendo vacinar os professores. Escreve o que eu estou te falando. Vão querer voltar às aulas, vão brigar para voltar às aulas presenciais, mas não querem vacinar as pessoas que trabalham dentro da escola. Não estão preocupados com a saúde de quem trabalha dentro da escola. O Brasil não tem dose de vacina suficiente porque não está preocupado em fazer parceria com outras vacinas, a não ser a da Oxford, com a AstraZeneca, e isso é preocupante, porque pode ser que uma parcela da população vai ser beneficiada e a outra não, porque não vai ter vacina para todo mundo. E aí, sendo que vai ter possivelmente uma vacina aprovada, porém o Brasil, a nível federal, o governo federal não vai ter aderido a essa outra possibilidade, essa outra opção de vacina.